paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine os teus caminhos, te abençoe. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Pega a sua Bíblia, abre ela em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ler daqui por diante, porque o Senhor Jesus, Ele quer falar profundamente ao nosso coração. Eu não posso te dar conselho, porque eu não te conheço pessoalmente, para chegar até você, bater no teu ombro e dizer, olha, eu quero te dar um conselho. Então por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que através desta palavra, venha servir de conselho, para você. Porque de repente você está passando por uma fase tão difícil na sua vida, um momento tão difícil na sua vida, espiritualmente falando. Não estou falando no momento financeiro, né? Eu estou falando no momento espiritual, um momento de tribulação, de angústia, de medo, ou talvez insatisfação com alguma coisa que tenha ocorrido, que tenha acontecido na sua vida. Eu não posso entrar dentro do seu coração e mudar o seu coração. Mas se você permitir que essas palavras entrem dentro do seu coração, o Espírito Santo vai mudar a sua história hoje, através do poder do Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Porque a força vem de Deus, Deus Pai, que colocou Ele como nosso advogado, está à direita dele, e o Espírito Santo como nosso intercessor, o nosso promotor de defesa, que nos defende diante das acusações do adversário. Então, se você atentar para esse conselho da palavra de Deus, você vai vencer essa batalha que você tem travado, a qual você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não vê ninguém que venha pegar uma pedra e mudar de lugar com você, mas você vê alguém que vem pegar essa pedra e tacar na sua cabeça e dizer, você é culpado, e dizer, você fez isso. Mas você não encontra ninguém que venha pegar essa pedra e colocar assim com a mão, ó, te dar uma força para colocar de um lugar para outro, porque você está carregando essa pedra sozinho, esse fardo. Você não encontra alguém assim. Mas Deus está dizendo que se você perseverar, se você prevalecer na palavra dele, Ele está enviando agora anjos na sua vida para ajudar você a carregar esse fardo. É isso mesmo. Ajudar você a carregar esse fardo. Porque Ele não tira o fardo inteiro. Você pode prestar atenção que em Mateus 11 Ele diz que alivia o seu fardo. Aliviar e te dar uma ajuda. Levantar para você carregar ele com mais sutileza, como se fosse um fardo leve. Mas eu sei, Deus sabe que esse fardo que você está carregando é pesado. É as dívidas que chegam, é as fofocas que chegam da família, é as fofocas que chegam do vizinho, entrando aí dizendo para você, você não vai suportar, você não vai aguentar. E outros dizendo, olha, ainda diz que é crente, ainda diz que é de Deus. Você só acha isso da parte do ser humano. É por isso que a sua confiança tem que estar em Deus, dona Denise.
é em Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 1, versículo 20. Clama a sabedoria. Está vendo? Ele está falando, clama a sabedoria. E diz assim a palavra do Senhor, grita na rua sabedoria, nas praças, levanta a voz, e do alto dos muros clama, e à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. E ele disse, o Espírito Santo responde, né? Até quando, ó nécio, amarás a necessidade, e vós escarnecedores desejais o escárnio, e vós loucos aborreceis o conhecimento? Você sabe o que é que Deus está dizendo através dessa palavra? Que os seus problemas, as coisas que estão acontecendo na sua vida, não vai adiantar você falar para os homens, não vai adiantar você gritar nas praças, não vai adiantar você gritar nas ruas, ou falar para o seu vizinho, ou falar para o seu parente, para o seu ente querido. Porque quem faz essas coisas são pessoas que não têm sabedoria, que ele está se referindo dizendo que é nécios. O que uma pessoa nécia? É uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem conceito, sem sabedoria. E as pessoas geralmente, quando não tem sabedoria, ela, em vez de compartilhar as coisas dela com Deus, ela compartilha com o vizinho que joga até pedra nela. Ela compartilha com um amigo que bate no ombro, mas não é amigo. Mas ela deixa de compartilhar com Deus, de falar ali, trancar no quarto, como diz a oração do Pai Nosso, e falar em secreto com seu Pai, que em secreto ele vai vir responder. Deus, ele está nos dando um conselho hoje. Se você aceitar este conselho de Deus, se você aceitar esse conceito de Deus, colocar no seu coração e colocar em prática, é impossível dar errado. É impossível dar errado. E voltando na palavra, ele disse, versículo 23, atai para a minha repreensão. Atenta porque Deus está dizendo agora. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu Espírito. O Espírito de Deus é sábio ou não sábio? O Espírito de Deus é inteligente. Ele está falando que se você atentar para a repreensão dele, eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Está vendo? Viu como é que funcionam as coisas? É você atentar para a repreensão. Você sabe por que Deus está dizendo isso? Porque nós somos observadores, nós homens de Deus. E eu tenho observado que quando a gente fala uma palavra assim, você vai vencer, a bênção chegou na sua vida, oh glória, você prepara para receber as coisas boas de Deus. Aí todo mundo diga, oh glória, amém, eita Deus. Mas quando vem a disciplina, a repreensão, poucos são aqueles que dizem, é verdade pastor, isso está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo na minha casa, isso está acontecendo por aqui. É difícil alguém falar isso. Quando Deus falou lá no Salmo 37, dizendo assim, acha graça no Senhor, ele disse sobre isso. As pessoas normalmente comuns, que não têm o Espírito, que não recebeu o Espírito, ou ela não quer ter o Espírito, ela não compreende essas coisas. E quando ela vê que a palavra deu uma pancada nela,
ela logo fica dias e mais dias sem ouvir a palavra de Deus. Mas por incrível que pareça, a palavra que te abençoa é aquela que te chicoteia, é aquela que bate em você. Porque é para a disciplina que Deus corrige o filho que ama. Está escrito em Provérbios 3. É para a disciplina que Deus corrige o filho que ama. Você quer ser amado por Deus? Para de ficar ouvindo. Para de ficar ouvindo esse negócio. Olha, você vai vencer, importa o que aconteça. Não deixa de ser. Para com isso. Você vai vencer se você obedecer à voz de Deus. Se você atentar para a repreensão do Senhor. Ele derrama o espírito, sabedoria, conhecimento, se você atentar para a repreensão dele. Se você der ouvido, se você acatar a repreensão do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo. Agora, porque Deus, ele sabe de tudo. Mas se você dizer: isso aí não é para mim não, isso aí é para o meu vizinho, isso aí não é para mim não, isso aí é para o fulano, ficar procurando alguém para jogar a palavra em cima, aí como é que você vai ser abençoado? Se você não recebe aquilo que é bênção para a sua vida. Tem gente que fala: está amarrado. Eu não vou receber essa repreensão não, está amarrado, está amarrado? A repreensão está amarrada e o diabo está solto, fazendo o que quer na vida das pessoas. A repreensão amarra, mas o diabo não consegue amarrar. Porque ele age no seu erro. O diabo, ele age no seu erro. Se você errar todo dia, ele vai todo dia estar te massacrando. Mas se você acertar, Deus não permite. Se você acertar, Deus não permite. Quando ele chegar, o anjo do Senhor já bota ele para correr. É por isso que nós temos que se esforçar para não errar. Eu sei que vai ser impossível você não errar. Porque nós somos ser humanos, somos sujeitos a falha, sujeitos a erro. Mas quando você erra propositalmente, aí é que complica a sua vida. O que é errar propositalmente? É quando você sabe que a coisa está errada, você está ali fazendo. Isso é errar propositalmente. E Deus não aceita esse tipo de erro. Então por isso ele permite chegar a dificuldade. Porque ele não aceita esse tipo de erro que você sabe que é e você faz. E se você procurar mudar sozinho, você não vai conseguir sozinho. É por isso que ele enviou o Espírito dele para te ajudar na sua fraqueza, o Espírito Santo. E você tem que ter ele na sua vida. Mas como que eu vou conseguir o Espírito Santo? Chamando ele. Quando você chama as coisas ruins para a sua vida, para a sua casa, não vai? Em vez de chamar as coisas ruins, chama o Espírito Santo para te mudar, para mudar o seu coração, mudar a sua vida, o seu procedimento. Porque assim ele vai te ensinar coisas boas, vai te ensinar o caminho, e você vai começar a andar no caminho, vai conhecer a verdade, e ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz a palavra do Senhor no versículo 24, mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem o atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Tem gente que é assim, rejeita o conselho de Deus e não quer a repreensão de Deus, só quer quando é a bênção. Quando é a repreensão, pula fora, está amarrado. Não, tudo a palavra que vem da boca de Deus, ela é boa para a nossa vida. Tanto a palavra de repreensão quanto a palavra de bênção. E nós temos que aprender a receber toda ela, a palavra por completa. E ele disse também: eu me rirei na vossa devastura, e vindo o vosso terror, eu zombarei. Isso aqui é a palavra de Deus. E chegando a dificuldade na sua vida, Deus vai
Não vai estar nem aí. Vai deixar, vai permitir, por quê? Porque ele clama e você não atende. Ele chama, você não ouve. Ele repreende e você diz está amarrado. Então, meus irmãos, temos que colocar nossa vida diante de Deus, receber o conselho do Senhor e a cada dia nós mesmos se corrigir. Não precisa a pessoa chegar para você e dizer, ó, isso está errado, de jeito nenhum. Não precisa. Não precisa, você mesmo pode olhar dentro de você, ou mesmo você mesmo pode olhar o tempo que você obedecia e o tempo que você deixou de obedecer a Deus. Pensa o tempo que você obedecia a Deus, estava ali na doutrina do Senhor, na disciplina. A vida era muito mais abençoada. Faz uma reflexão. E voltando na palavra, ele disse: em vindo o vosso terror, como tempestade, e em vinda a vossa perdição, como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Quando chegar o aperto e a angústia, pode invocar Deus, que Ele responde. Porque Deus, Ele não guarda rancor. Tá vendo? Quando chegar o aperto, você pode invocar Ele. Ele disse que clame a mim no dia da angústia, eu responderei. Porque Ele é bom. Agora o que Deus não aceita é você o quê? Rejeitar a Ele. E rejeitar a disciplina dEle. E Ele disse, então me invocarão. Mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me acharão. Quando você der ouvido à voz de Deus e clamar a Ele, Ele vai te responder. Mas quando você rejeitar o conselho de Deus, Ele falou assim para Salomão: Salomão, enquanto você estiver comigo, eu estarei contigo. Mas no dia que você se afastar de mim, eu também te rejeitarei. E foi dito e feito. Um certo dia, lá em Reis 11, está escrito que Salomão abandonou a Deus e Deus também abandonou a Salomão. De tal maneira que até a descendência de Salomão perdeu todas as tribos, quase todas as tribos. Perdeu um reinado grande, porque desobedeceu a voz de Deus. Quer dizer, enquanto você estiver fazendo o que Deus pede, que Deus ordena, Ele vai estar te direcionando, abrindo o seu caminho, abrindo porta para você. Mas quando você rejeita Ele, Ele não é obrigado a te receber. Deus não é obrigado a ficar me bajulando. É eu que tenho que bajular a Deus, porque Ele é Deus, eu sou apenas um servo. Então Ele disse, se não quisesse, então Ele disse, versículo 29, porquanto aborrecer-te o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Está vendo? Aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Não quiseste o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Está vendo? Quem despreza o conselho de Deus e a repreensão de Deus, ele diz, portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Está vendo? E ele disse, os nécios são mortos pelos seus desvios, e os loucos, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Porque logo que o inimigo faz acontecer na mente e no coração da pessoa que ela está bem. Não, eu estou com saúde, está bem. Eu estou forte, eu posso trabalhar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, está bem. Mas e como está a sua vida espiritual? Está bem? Você está deitando a cabeça no travesseiro, está dormindo em paz? Porque se estiver acontecendo isso, a sua vida espiritual está boa.
Porque você está deitando e pegando no sono. Mas e aí? Está assim? Ou você está acordando de madrugada, de noite, de dia? Você não tem sossego, não consegue dormir. Vai medir a pressão está lá em cima. Vai medir a glicose, a diabetes está incomparável. Vai passar no médico, o médico falou, olha, você tem que parar de comer muito. E olha que você come só um pouquinho. Então, o que está acontecendo aí? Isso é espiritual. Isso é espiritual, isso aí é porque está faltando o Espírito Santo entrar dentro de você para te dotar de bênção. E isso não acontece por acaso. Isso acontece quando você sente vontade que ele esteja dentro de você. Porque se você sentir vontade dele estar dentro de você, você vai separar pelo menos um dia para estar congregando e buscando ele. Porque o Espírito Santo você não se acha por aí pelas ruas, pela praça, não. O Espírito Santo você tem que invocar ele. Você tem que trazer um avivamento de dentro de você. E você tem que chamar ele. Se você não chamar, ele não vai. Jesus disse, eis que eu estou na sua porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então ele falou, você tem que abrir o seu coração, tem que se colocar à disposição de Deus. Porque se você não se colocar à disposição de Deus, ele não vai bater, ele não vai entrar. Que nem o inimigo não, o adversário ele entra de gaiato, mas Deus não. Cuidado para que a sua impressão de bem-estar não traga para você problemas, situações. Abraça a causa do Senhor, abraça a fé, viva a fé que o Senhor te deu, amém? Vamos viver a fé, não é verdade, pastor Carlos? Vamos viver a fé, é ou não é? Vamos viver a fé, dona Denise, vamos viver a fé, seu Antônio, dona Vitória, vamos viver essa fé que Deus nos deu. Não podemos esfriar na fé, não podemos esfriar na fé. Temos que continuar, temos que tomar muito cuidado para essa impressão que nós temos, tá tudo bem, não está bem, eu posso buscar mais a Deus, então eu vou buscar, amém? Eu posso fazer mais um culto, então eu vou fazer, eu posso fazer uma visita hoje, então eu vou fazer, eu acordo cedo e vou fazer. Porque a minha impressão não pode estar de bem-estar. Eu tenho que me preocupar com alguém. Eu tenho que me preocupar com o reino de Deus. Eu tenho que dar vida por alguém. Você tem que dar vida por alguém. Amém? E ele disse assim, no versículo 33. Mas o que me dá ouvido, mas o que me dá ouvido, habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Está vendo? Aquele que dá ouvido à voz de Deus, aos conselhos do Senhor, vai habitar seguro e tranquilo. O que é uma pessoa segura e tranquila? É uma pessoa que não está passando necessidade de nada. É uma pessoa que está convicta de que Deus está na vida dela, ou na vida dele, e não tem medo de nada. Porque ele sabe que a proteção de Deus está sobre a vida dele. Porque bem sabe que Deus é o escudo dele, a fortaleza e a proteção. Então essa pessoa, ela está convicta de que Deus está na vida dela, na vida dele, e não tem medo de nada. Porque ela está segura e tranquila. Porque ela sabe que ela tem invertido a vida dela no Senhor Jesus. Amém? Então vamos invertir a nossa vida no Senhor Jesus. O homem não pode fazer nada por você, mas Deus pode. O Senhor Jesus pode. Ele pode transformar a sua vida hoje. Ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode fazer um milagre na sua vida, como fez na vida da dona José, ali no litoral. Como fez ali em Brasília, né? Na vida ali do irmão José Carlos,
aqui em Brasília, ali no Gama, né? Pode fazer, que ele estava testemunhando ali do primo dele que estava na UTI, né? Pode fazer também ali do cunhado do seu José lá da Paraíba, lá no estado da Paraíba. Eu nunca fui na Paraíba, mas Jesus foi lá visitar o cunhado do seu José e curou ele. Estava no hospital para fazer cirurgia, nem cirurgia foi feita porque Jesus fez no meio do caminho. Fez no meio do caminho, porque atentou para a voz de Deus e ouviu a oração da fé. Esse mesmo Deus pode fazer também na sua vida, assim como fez na vida aqui do irmão aqui em Pirapó, que fez 4 cirurgias na coluna, e os médicos disseram, não vai andar, e está andando. Pode fazer também na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. Mas para isso você tem que atentar para a voz de Deus. Deus pode fazer também um milagre na sua vida, como fez lá na África, lá em Moçambique, na vida do irmão lá, a qual o pastor foi lá fazer a visita para ele no hospital e ele saiu da UTI emocionado, contando testemunho com lágrimas. Então nós não estamos brincando, com a sua fé. Nós estamos falando de um Deus vivo, Deus da Bíblia. Mas Deus quer que você também tenha vida com Ele. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Não vai adiantar eu dizer, Senhor, eu curei no Teu nome, eu fiz milagre, Senhor, eu fui lá, eu fiz aquilo. Eu sei que eu não faço, mas a Bíblia está dizendo que muitos vão dizer, Senhor, eu curei no Teu nome, eu fiz milagre, eu orei, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito. Está vendo como Deus é juiz? Está escrito, foi Jesus que disse. Não sei o que estou falando. Jesus que disse. Então não adianta eu ser um pastor sem vida com Deus, dando um mau exemplo, para um dia que eu chegar lá na porta do céu, não passar, não entrar. Também isso eu não vou desejar para você. Eu não vou desejar para você isso também. Eu vou desejar para você que você tenha vida com Deus. Porque se você tiver vida com Deus, se você se consagrar a Deus, se você ler a Bíblia e seguir esse manual de sobrevivência que é a Bíblia Sagrada, não precisa ser viver a Bíblia inteira. Viva aquilo que você entender. Porque o que Deus te dá entendimento é aquilo que você tem que viver. Viva a fé, o amor de Deus, cuida das pessoas, como a Bíblia diz, que você tem que cuidar do seu semelhante, amar o seu próximo como a ti mesmo. Tudo isso Jesus vai cobrar no dia do julgamento. Então eu não posso passar um evangelho para você diferente. Eu não posso passar um evangelho para você dizendo, tudo pode fazer tudo, o culpado sou eu. De jeito nenhum. Cada um vai tomar conta da sua alma. Cada um vai prestar conta da sua alma. Então por isso eu quero te ensinar do jeito que a Bíblia manda. É por isso que nós estamos falando dessa palavra. Não deixe que a sua sensação de bem-estar venha te levar à perdição. Mas viva, dá ouvido à voz de Deus para que você venha habitar seguro e tranquilo e sem temor do mal. Amém? Amanhã às 18 horas estarei aqui mais uma vez, fazendo mais um culto. Fazendo mais um culto. Eu gostaria de te convidar para estar comigo amanhã também. Às 18 horas. Amém? Amanhã começa às 18 horas. E aqui na Igreja Evangélica Missão do Filho, temos 3 reuniões amanhã. Às 8 da manhã, às 15 horas e também às 19h30, que é depois da live daqui. Escolhe um desses horários, você que é daqui, da cidade de Pirapó, e venha participar. Porque Deus vai falar com você tremendamente,
Deus vai tocar na sua vida, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, vai fazer milagre na sua vida. Porque eu duvido se você pisar as plantas dos pés aqui nesta igreja e nada aconteceu na sua vida, eu fecho as portas da igreja. Eu fecho as portas da igreja, se nada acontecer na sua vida. Porque o meu Deus é forte, é poderoso e Ele toca. E Ele muda a sua história.